Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos gerais. E hoje eu vou trazer esse assunto, né? A medicina depois dos 25. A medicina é um pouco mais velha, então eu tenho algumas pessoas me perguntando quais são as dificuldades que eu enfrento atualmente. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouquinho mais sobre as dificuldades que eu venho enfrentado em decorrência da minha idade, né? Para quem não sabe, eu faço medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Eu sou bolsista do ProUni da faculdade e eu demorei um pouquinho para entrar. Não que eu já tenha outra graduação, que eu tenha família, tenha filhos, mas eu sou um pouco mais velha em comparação com a minha sala de modo geral. Então, assim, para começar, né, eu vou contextualizar um pouquinho para vocês. Eu estudo, né, com alunos de uma escola particular tradicional em Belo Horizonte. Então, quando começou lá atrás, eu não comecei nessa instituição, mas você encontra alunos desde os 16 anos de idade, que é a faixa etária assim, bem precoce, mas o normal é ter alunos entre 19 e 22 anos. A partir disso já fica um pouquinho mais velho. Na minha turma mesmo, a gente tem uma variação muito grande de pessoas, né, que entraram com essa idade mesmo, que entraram, e essa é a grande maioria de pessoas que entraram assim, com 18, 20 anos, que é a média lá da sala, mas tem pessoas também dos 25 até os 40 anos de idade. Tem uma pessoa que já é doutora em outra área da saúde, tem pessoas com outras formações, entendeu? De outras áreas também. E tem eu que já fiz alguns cursos da área da saúde, nutrição, fisioterapia, mas não acabei o curso. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar alguns cards aqui e você vai ver minha trajetória sempre tentando medicina. Em nenhum momento eu nunca pensei em fazer outro curso para terminar aquela graduação e depois fazer medicina. Eu sempre entrava no curso já pensando em transferência. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui falando realmente se vale a pena fazer a transferência e como que funciona, porque algumas pessoas querem transferência, mas será que realmente vale a pena ela entrar numa graduação igual eu fiz só para tentar transferência? E lembrando que não foi por esse método que eu consegui minha aprovação em medicina. Mas então, né, sem mais enrolação, vamos lá para a parte concreta da situação, das dificuldades que eu venho enfrentando dentro da faculdade em decorrência da minha idade. Eu não vou falar minha idade aqui, né? Mas eu tenho outro vídeo falando sobre isso e lá eu deixo a minha idade no finalzinho do vídeo, tá, gente? Então, a principal dificuldade que eu tenho é na questão monetária, a questão financeira. Para me manter, eu não trabalho. O curso de medicina é integral, então, assim, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho aqui as redes sociais que eu trabalho, alguns financiamentos, algumas coisinhas ali, mas isso não é uma. Eu não vivo de rede social, entendeu? Então, assim, é um pouco complexo. Eu não trabalho e só estudo. Então, eu passo alguns perrengues financeiros, sou uma pessoa simples, então lá na sala a gente tem pessoas de alto padrão de vida, de vários tipos, então eu tenho uma certa dificuldade, sabe? E sinto um pouco desconfortável em alguns momentos com relação a essa questão financeira, sabe? E assim, eu já sou uma pessoa mais velha e não tenho a minha liberdade financeira, digamos assim. Então, algumas pessoas podem realmente não gostar muito disso. Eu acho que ninguém gosta disso, né? Assim, sei lá. A gente gosta de ter o nosso próprio dinheiro, de trabalhar, de ter a nossa independência, mesmo que dependência, sabe? Dependendo de um salário fixo, mas trabalhando. Deixando de lado essa questão financeira, acredito que uma pessoa que tenha mais idade, por exemplo, umas pessoas de 40, 35, 40 anos, que resolvem fazer medicina pelo particular, essas pessoas elas têm uma condição melhor, mas são privilegiadas sim por estar conseguindo fazer, né, um curso muito concorrido, muito privilegiado, que é o curso da medicina. Então, assim, se você tem essa possibilidade, está cogitando fazer medicina, está caçando vídeo, já se considere privilegiado. Então, assim, partindo já para a questão, né, da convivência em sala de aula. Bom, dependendo da idade, da maturidade, você vai ter momentos que você vai sentir impaciência, vai sentir tédio, porque os meninos, principalmente no primeiro período, eles são bem maturos, bem cri-cri. E assim, às vezes isso incomoda muito, porque rola picuinha, rola conversinha, blá blá blá. Então você pode ter maturidade suficiente para não se envolver com isso, mas tem algumas situações bem específicas que não tem como correr, sabe? Você vai ter que interagir com a galera, vai ter que conviver com eles pelo menos 6 anos na sua graduação, certo? Então, para fazer trabalhos, uma galera que está um pouco mais compromissada, uma galera rolezeira, então tem tudo isso. Mas assim, não é só na faculdade, no nosso dia a dia a gente vai ter que aprender a lidar, né? No trabalho, em outras circunstâncias, a saber lidar com essas pessoas, com essas adversidades que vão surgir. Então, assim, não é de todo mal isso. É aprendizado também para a gente aprender, para a gente nos conhecer e aprender a lidar com o próximo. Então, tem essa questão, né, de você aprender a lidar com essas pessoas
mais joviais, você já tá lá em uma outra fase da sua vida, vivendo outros momentos, planejando outras coisas, e já uma galera lá super de outra realidade, de outro mundo, já bem preocupado com baladinha, com quem vai beijar, essas coisas. Assim, não é desmerecendo, porque nós também passamos por essa fase e foi necessária para que a gente chegue onde estamos hoje, né? Então, assim, não é que eu tô desmerecendo essas pessoas achando que elas são menores, inferiores, longe disso. Todos nós temos que essa fase nossa de passar por diversão, faculdade, tá certo, é o período disso acontecer. Só que nós estamos meio que voltando lá nessa fase, né? Então, assim, a gente tem que respeitar também, entender ali, ver aquela pessoa de uma forma integral, que ela tá passando por aquele momento e que tá normal ela ser imatura e ela agir daquela forma. Então, assim, maturidade. Outra coisa que às vezes eu tenho é falta de disposição. Isso mesmo, gente. Eu sou jovem, mas a minha coluna já tem 89 anos. Então, eu tenho algumas indisposições para fazer certos trabalhos que eu diria que é mais como aprendizado para nós amadurecer o nosso lado humano, sabe? Então, assim, não é que eu estou menosprezando ou diminuindo esse trabalho, não. É porque às vezes dá uma canseira e você vê que aquilo ali tem um propósito, mas que você já entendeu aquilo para sua vida, que você talvez precisa passar por aquilo novamente, né? Porque agora você vai ter um novo aprendizado. Então, sempre a gente tem que ir com a humildade para aprender novas coisas. Mas, assim, dá uma certa indisposição, uma certa canseira fazer certas disciplinas voltadas, né, para o amadurecimento humano, ou até disciplinas que eu já fiz alguma vez na vida em outras faculdades da nutrição, da fisioterapia, e realmente dá uma certa indisposição, uma certa preguiça de ter que fazer aquilo novamente. Depende muito também do professor, da disciplina, da didática. Então, são vários fatores que geram essa, entre aspas, né, preguiça de tocar aquilo ali em frente. Mas assim, só vai. Pensa, dá gratidão por você estar fazendo o curso, desses privilégios todos que você está indo, e só foca que dá certo. Assim, a gente tem várias vantagens por a gente fazer a faculdade depois, entendeu? A gente vê com outros olhos essa maduridade, essa valorização, são os principais benefícios para nós que vamos fazer a faculdade um pouco mais velhos, em comparado, né, com a maioria dos estudantes. Tem sim aqueles estudantes que levam a faculdade muito a sério, mas tem outras pessoas que não aproveitam tanto quanto deveria. Outra coisa, assim, que eu percebo, que eu tenho uma certa dificuldade, e que os alunos, alguns deles dessa geração aí, eu não sei qual geração que é mais, Z, eu acho que é Z, né? Eu sou da Milênio. Eita, já dei spoiler da minha idade. Eles têm um raciocínio extremamente rápido e a base deles é muito boa, eles têm um desenvolvimento tecnológico muito bom, facilidade com aplicativos. Não que eu tenha essa dificuldade toda, essa lerdeza toda, mas acredito que pessoas que são acima de 30 anos, um pouco mais velhas, podem sim, não necessariamente vão ter, tá, gente? Isso não é um preconceito, não. É porque eles já nasceram, né, digitais, eles já nasceram no mundo tecnológico, já nasceram alfabetizados dentro da tecnologia. Nós não, a gente aprendeu a usar as redes sociais. As crianças hoje elas já sabem mexer na tela quando nascem, já nascem com o dedinho querendo mexer nas telas, entendeu? Não que seja uma coisa benéfica, né? A gente está tendo vários prejuízos, inclusive cognitivos, relacionados a esse uso das tecnologias, né? E principalmente de uma forma errada. Não é que as tecnologias são ruins, são as pessoas que usam isso da forma como querem, tem muita informação, mas assim, a gente tem essa dificuldade mesmo, eu percebo que eu tenho esse raciocínio, vou indo, pensando e tal. Tem as pessoas que elas já vão lá, parece que é mais automático o raciocínio delas. Então, principalmente no começo do curso, eu senti que eu estava um pouco mais enferrujada, mas agora acredito que já está melhor, sabe? Que eu consigo acompanhar muito bem o raciocínio deles, mas também os meninos da faculdade, eles têm uma base muito boa, e isso faz com que eles sejam extremamente bons. É claro que tem pessoas lá na sala extremamente medíocres, assim como qualquer outra faculdade de medicina, principalmente, né, as particulares, mas as federais também tem. Qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar isso. Eu já estou assim aceitando esse lema para minha vida. Em qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar pessoas medíocres e está tudo bem. É saber lidar, eu saber lidar com aquela pessoa. E assim, basicamente são essas as minhas dificuldades principais, né? A questão financeira, a questão também de dar conta de outras responsabilidades a não ser a faculdade. Tem gente que tem pet, tem gente que tem filho, tem esposo, tem casa para cuidar. Então, assim, essas responsabilidades todas eu tenho, né? De cuidar da casa. Só não tenho filho, não tenho esposo. Então, assim, pagar as contas, fazer compras. Eu tenho uma responsabilidade, eu diria que de uma adolescente que foi morar em outra cidade sem os pais. Então, eu tenho essa responsabilidade, mas fica tudo para eu fazer, dar conta dessas questões todas. Eu não tenho nenhuma mordomia de alguém fazer alguma coisa para mim e tal. E acredito que
Isso, assim, é normal, sabe? Normal para quem vai fazer faculdade em outra cidade. Já, né, quem tem filho, quem tem esposo, quem tem pais para cuidar, ou tem uma responsabilidade a mais, ou ainda quem trabalha, vai conciliar o trabalho com a faculdade. No começo, dá certo. Eu conheço pessoas aqui na Faculdade de Ciências Médicas que trabalhou até perto do internato, sabe? Eu sigo essas pessoas nas redes sociais. Então, assim, não é que seja fácil, dá para fazer. Exige muito mais da pessoa, claro. É um esforço tremendo para conseguir conciliar trabalho e faculdade. Se você veio até aqui nesse vídeo, eu já disse, eu vou repetir mais uma vez. Se você tem mais de 25, 30, 40, 50 anos, está pensando em fazer medicina, primeira coisa, não escute o que as pessoas dizem. Você tem o que elas não têm. Coragem de largar seu serviço, de largar tudo que você tem, que você conquistou até agora, ou largar não, você vai levar isso também para a faculdade. Iniciar novamente do zero. Você merece e você pode. Você é a principal responsável por tudo que acontece na sua vida. É claro que alguns fatores, algumas coisas que nos acontecem, nós não temos a opção de escolher, mas nós temos a opção de escolher o que podemos fazer com aquilo que nos aconteceu. Então, pense bem nisso, porque assim, falar, você é louco, não sei o quê, você já tá com a vida feita, para que vai procurar isso essa altura? Você tem 50 anos, aí você vai fazer essa faculdade, 6 anos de faculdade e tal, não sei o quê. Tá, tudo bem. Ah, mas e se você morrer com 55? Você tem 50, vai nem ter formado. Você viveu 5 anos da sua vida um sonho que você não conseguiu concretizar. Mas talvez você foi feliz ali passando aqueles perrengues da faculdade de medicina. Então você estava já ali realizando o seu sonho. Então pense bem nisso. Ah, eu tenho 50 anos, vou morrer com 50. Não, pode ser que isso não aconteça. Pode ser que você viva até 100. Então você vai exercer sua profissão, né? Até quando você quiser. E mesmo quando você se aposentar ou lá sabe o que você vai fazer da vida depois que você formar em medicina, você pode exercer sua profissão, você nunca vai deixar de ser médico. Isso você nunca vai deixar de ser. Você pode deixar de executar as funções dentro da faculdade de medicina, dentro do curso, ser o profissional médico, mas deixar de ser médico, que talvez seja um sonho também, porque medicina, né, é uma profissão, mas a gente romantiza muito, principalmente quem quer fazer o curso de medicina, vê assim como algo, e realmente eu acho que é uma profissão abençoada por Deus, não que as outras não sejam. Realmente o curso de medicina é uma profissão que nos toca profundamente de todo o nosso ser. Eu vejo os alunos, né, desde o começo do curso e agora, como eles vão se modificando, vão amadurecendo ali e vão acontecer muito mais, porque o curso realmente nos toca de uma forma muito profunda. E assim, não escuta as pessoas. Se você tem condição ou se você vê ali uma possibilidade de você correr atrás, corre atrás, faça, porque depois que você conseguir, que você formar, entendeu? Aí as pessoas vão ver de outra forma, mas enquanto isso, o apoio que a gente tem é muito pouco, o apoio é específico. Até eu mesmo, eu sou mais jovem, eu sei que pessoas mais velhas vão assistir esses vídeos, pessoas de 40, 50 anos. Eu estava fazendo outros cursos, já passei em odonto, fisioterapia, nutrição, então as pessoas viviam me falando, ai, termina os cursos, você entra no curso e não termina. Elas não entendiam que eu queria transferência de curso. Então falava isso comigo, termina, você faz um curso bom, menina. Olha pra você ver, um fisioterapeuta, um dentista, um nutricionista ganha bem. Nutrição eles menos aceitavam que eu fizesse nutrição. E foi o curso que eu mais me identifiquei. Mas eles sempre falavam para eu terminar o curso, depois que eu terminar, eu começar a trabalhar. E aí, talvez um dia eu tentar medicina. Mas assim, não era dessa forma que eu vi. E de fato, se eu tivesse uma graduação, eu não ia conseguir ter bolsa de 100% pelo ProUni. Então, assim, tudo é no tempo de Deus. As coisas, às vezes, nos acontecem na hora que deve acontecer. Outra coisa que eu acho importante, você olhar as vantagens. Olhe o lado positivo. Tudo isso que eu falei de desvantagens, de desafios, de dificuldades que eu tenho na faculdade, você vai descobrir isso na prática e muito mais. Talvez eu não falei nada do que você vai passar. Então, dificuldades, perrengues, você vai descobrir na prática. Isso você pode ter certeza. Agora, os benefícios, as vantagens que você tem, a bagagem, a história de vida que você carrega, a sabedoria, tudo que você aprendeu da sua vida até agora e como você vai valorizar o curso de medicina por você ter maturidade suficiente para entender que você está tendo esse privilégio, que é um curso que você queria na vida, que é uma oportunidade única de você estar ali cada dia dentro da sala de aula com o professor, com os seus colegas. Tudo isso
vai fazer de você um profissional diferenciado, alguém que vai levar o curso de uma forma diferenciada. E pelo contrário, tem gente que pensa que pessoas mais velhas formam profissionais ruins. Serão excelentes profissionais justamente por isso, por essa valorização do curso que fazem. Então, olhe o tanto de coisas boas, olhe o tanto de vantagens que você tem. Não olhe para as dificuldades. As dificuldades, elas vêm para a gente enfrentar e superar, entendeu? Assim como eu fiz, e talvez você, mas você é numa situação totalmente diferente. Tá, cada um sabe o peso que carrega nas costas, então a sua dificuldade pode ser maior ou menor, isso não dá para comparar, né? Até porque é algo subjetivo. Você pode ver como menor e talvez seja, a pessoa leve aquilo como uma dificuldade bem grande, algo maior. Então não dá para a gente fazer esses comparativos, mas dá para a gente enfrentar de forma igual e não pensar nas dificuldades, pensar sempre nas coisas boas que você tem ali, que você está podendo ter a oportunidade de ter aquela dificuldade, de ter aquele perrengue. Às vezes eu tenho um perrengue na faculdade, mas assim, pô, eu tô tendo perrengue dentro do curso de medicina. Eu queria tanto fazer medicina, agora eu tô fazendo medicina e eu tô passando por um perrengue na medicina. Que negócio bom. Vamos tentar dar um jeito de superar, de tentar vencer esse obstáculo e bola pra frente. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma coisa a acrescentar, se quer me contar a sua história de vida, eu ficarei muito feliz em poder te escutar. Deixa aqui nos comentários para mim se o vídeo foi útil para você. Não esquece, deixa aquele like. Um beijo, até o próximo vídeo.